Uma boa noite a todos. Eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor juntamente comigo no Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 24. Nós faremos a leitura dos versos 13 a 35. Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35. Antes de fazermos a leitura, vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós bendizemos o nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede. Neste momento em especial, eu rogo ao Senhor as tuas misericórdias sobre a minha vida. Que eu venha ser um instrumento nas tuas mãos para a edificação da tua igreja. Eu peço ao Senhor neste momento que abra os corações, Senhor. Que possamos sair daqui nesta noite edificados pela sua santa palavra. Nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós faremos essa leitura de forma alternada. Leiamos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam entendidos. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam vendo livros de madrugada alguma. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão e disseram às mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles.
Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com eles. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. De início, deixe-me fazer 4 perguntas para nós pensarmos. Quem é Jesus Cristo para você? Você crê na ressurreição de Jesus Cristo? Você crê na sua ressurreição? E por fim, a ressurreição de Cristo faz algum sentido para você? Meus irmãos, Jesus tinha plena consciência de tudo o que passaria e sofreria ao longo da sua vida. A história da redenção já havia sido selada antes da fundação do mundo. Ele sabia que a cruz era propósito de Deus e então inevitável. Quando esteve aqui na terra, ele ressuscitou mortos, ele ensinou, ele curou e tudo o que ele fez foi tendo o compromisso inabalável de obedecer o Pai. Então, depois de celebrar a última ceia, chegou o momento de andar sozinho, confirmar a vontade de Deus, de ser traído, de ser negado, julgado, condenado, crucificado e morto. Porém, a morte não foi o capítulo final da história do nosso Senhor. A morte, o inimigo terrível do homem, ela não tem poder para reinar sobre o Senhor da vida. Ao terceiro dia, em um domingo pela manhã, o nosso Senhor ressurge dentre os mortos como o grande rei que vive e reina para todo sempre. É triste pensar que existem pessoas que não creem que Jesus é o Salvador ressurreto e chegam a dizer que ele foi uma pessoa boa, um exemplo a ser seguido, alguém que morreu em busca dos seus ideais. De maneira nenhuma. Jesus não é isso, Jesus é o Salvador ressurreto. A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo amor de Deus. Nós pregamos um Cristo que está vivo, pois cremos que Ele é o Salvador ressurreto e vencedor. Se de fato Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé seria vã, nossa pregação inútil, nosso testemunho seria falso, nossa esperança seria vazia, nossos pecados não seriam perdoados, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas a diferença do cristianismo para outras religiões é que quando foram visitar o túmulo de Jesus, perceberam que ele estava vazio. Se você visitar o túmulo de Buda, de Maomé, de Allan Kardec, provavelmente você encontrará ali os seus restos mortais. Mas o túmulo de Jesus está vazio, porque ele venceu a morte, ele vive pelos séculos dos séculos. Portanto, nós cremos no Salvador ressurreto e deve ser crido por todos os homens. Temos como desafio nesta noite trabalhar sobre o seguinte: Jesus é o Salvador ressurreto a ser crido pelos homens. Nem todos creem em Jesus como Salvador ressurreto por causa da sua incredulidade. E esse é o nosso primeiro ponto, a incredulidade humana.
A incredulidade, ela faz de Jesus um homem qualquer. Estes homens andaram pelo menos 3 anos, viram Jesus ressuscitar mortos, dar vista a cegos, perdoar pecados, levantar paralíticos. Viram ele realizar todo tipo de sinais e maravilhas, escutaram os seus sermões e ensinos. Ainda assim, estes homens não o reconheceram, porque a incredulidade, ela coloca venda em nossos olhos e barreira em nosso coração. Veja comigo o final do verso 15 e o verso 16. Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Nós precisamos conhecer melhor o Cristo que dizemos crer. Lembremos do que diz Paulo, nós precisamos aprender a Cristo, ter uma intimidade, uma comunhão com Ele. O problema que nos deparamos é que pessoas dizem conhecer a Jesus, mas o conhecem nos seguintes termos: perdoador de seus pecados, pois odeiam não estar livres da culpa. Eles conhecem a Jesus como aquele que os resgatou do inferno, porque eles não querem queimar. Conhecem a Jesus como curandeiro, porque amam estar livre das doenças. O conhecem como o Senhor da prosperidade, porque amam o dinheiro. Isso não é conhecer a Jesus, isso é ir em busca dos seus próprios interesses, isso é ir em busca de satisfação própria e não porque Cristo é tudo, Cristo é o centro. Para estes homens, se Jesus aparecesse novamente hoje, o veriam como um homem qualquer. E se de fato Jesus é um homem qualquer, já não resta nenhuma esperança para nós. A incredulidade também faz isso. Ela nos rouba a esperança. Este homem qualquer lhes faz uma pergunta, verso 17 e 18. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Veja como se encontram estes 2 discípulos. Estão totalmente entristecidos. Repare comigo que o verso 13 começa com a seguinte frase: naquele mesmo dia. Para nós, é o dia da grande ressurreição de Cristo, mas para estes homens, já se passaram 3 dias que Jesus morreu. Os acontecimentos destes últimos dias enchiam o coração e a mente deles com profunda dor e forte sentimento de frustração. O fardo do lamento pesava tanto sobre o coração que eles ficaram parados, simplesmente incapazes de continuar. Tiveram que tomar fôlego, suspirar profundamente. Toda a situação parecia não ter explicação. Suas esperanças, seus sonhos haviam sido destruídos. A fraqueza da fé pode levar os discípulos de Jesus à tristeza e ao pesar, mesmo que tenham razões para regozijarem-se. O Mestre havia entrado em seu estado de exaltação e veja como se encontram estes discípulos totalmente tristes, aflitos, sem esperança. Eles se esquecem que Deus é o Senhor da história e se deixam levar pelas tempestades do momento. Lembre-se do que lemos na liturgia. Os discípulos estão no barco com Jesus e de repente sobreveio uma grande tempestade. E eles, atemorizados, eles acordam Jesus e falam: mestre, nós iremos perecer. Jesus se levanta, repreende a grande tempestade e faz uma pergunta: onde está a vossa fé? Mostrando que a incredulidade nos rouba a esperança. Veja, eles pensaram que iriam perecer, mesmo estando com o Mestre.
A incredulidade também faz de Jesus um homem impotente. Verso 19. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. As palavras de Cleopas revelam o que os discípulos pensavam acerca de Jesus. Eles não tinham tomado plena consciência da sua divindade. Certa vez, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E durante o caminho, Jesus lhes faz uma pergunta: o que dizem os homens que eu sou? E os discípulos responderam: João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus continuou e perguntou a eles: e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro faz a mais bela confissão de fé, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um profeta apenas não poderia nos salvar, um profeta apenas não poderia ressuscitar dos mortos por ação própria, ainda que poderoso em obras e palavras. Estes homens não tinham compreendido que Jesus era mais do que um morador de Nazaré e o seu profeta, era o Salvador ressurreto. Veja ainda mais, verso 21. É já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Os judeus tinham uma crença de que a alma deixava o corpo ao terceiro dia. E se nada aconteceu até agora, não iria acontecer mais nada. Por isso, nós afirmamos que a incredulidade, ela faz de Jesus um homem impotente. Mas não apenas isso. A incredulidade, ela faz do propósito divino um grande fracasso. Versos 20 e 21. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Os discípulos tinham um conceito acerca de Jesus, o qual ele não veio corresponder. Queriam que ele fosse um libertador político. Para eles, o ministério de Jesus foi um grande fracasso, porque não libertara Israel do jugo romano. A esperança destes homens está voltada em um líder histórico e nacionalista. Veja a afirmação deles: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Eles não conseguiram ir além da cruz. Estes homens estão parados diante da morte de Jesus, eles não superaram a crise. Sem compreender qual era o verdadeiro propósito de Deus, lamentam o fracasso da libertação política esperada pela atuação de Jesus. Depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer e também não tinha prometido. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para estes homens: o perdão dos pecados, a vida eterna e um reino espiritual. Eles tinham uma visão muito pequena da grandeza do propósito divino. O que nos diz Atos 2:23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Nada aconteceu fora do propósito divino. Nosso Senhor foi entregue pelo próprio desígnio de Deus. E mais, a incredulidade faz da palavra de Deus e dos fatos uma grande mentira. Versos 22 a 25. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro
e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. As escrituras que estes homens conheciam ficam seladas e sem sentido. Tudo que os profetas disseram acerca do Salvador ressurreto não faz nenhum sentido para eles. E é por esta razão que Jesus os chama de nécios, ou seja, sem discernimento. É necessário um exame das Sagradas Escrituras e a súplica a Deus pela iluminação das mesmas. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. E ainda mais, o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, eles não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória. Estes homens tinham a promessa de que Jesus morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Tinham a evidência do túmulo vazio, dita por algumas mulheres que com ele estavam. O testemunho dos anjos. Tinham o testemunho de alguns discípulos que já haviam visto o túmulo vazio. Apesar da palavra de Deus e dos fatos confirmarem que o Salvador ressuscitou, preferem nutrir em seus corações que tudo isso não passam de mentiras. Quanto mais Cleopas falava, ele condenava a si e ao seu companheiro por incredulidade. De que mais estes homens precisavam? Não precisamos de nada mais, além da palavra de Deus, para crer que Jesus é o Salvador ressurreto. E os acontecimentos que foram vistos e temos visto são de fato cumprimentos dessa sua santa palavra. A incredulidade, ela leva o homem a viver sem esperança. Lembremos do que diz Paulo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo é a única esperança. E Ele ressuscitou, nos dando assim esperança. Nesse primeiro ponto nós vimos o que a incredulidade ela faz com o homem. Ela faz ele olhar para Jesus como um homem qualquer. Rouba sua esperança. Tem Jesus como um homem impotente. Faz do propósito divino um fracasso. Faz da palavra de Deus e dos fatos uma mentira. Mas pela fé cremos na veracidade da palavra de Deus e dos fatos. E esse é o nosso segundo ponto. A veracidade da palavra e dos fatos. Jesus lhes expõe as Escrituras. Podemos observar que Jesus os leva às Escrituras com o propósito de abrir os seus corações e as suas mentes. Então ele diz, verso 26 e 27, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao lerem o Antigo Testamento, não viam o fato de que o caminho para se alcançar essas bênçãos era por meio do sofrimento. Já em Gênesis 3,15, no proto-evangelho, no processo de esmagar a cabeça de Satanás, o calcanhar do Messias seria ferido. Estava indicando que para o Messias, o caminho para a glória seria trilhado pelo sofrimento. Tudo isso deve ser suficiente para provar que estes dois homens que caminham rumo a Emaús mereciam ser chamados de nécios, por não conseguirem crer no relato da palavra de Deus. Jesus usa o meio correto e o único para vencer a incredulidade humana.
Para estes corações endurecidos e olhos fechados, ele lhes expõe as Sagradas Escrituras, abrindo assim os seus entendimentos. Por isso que Paulo afirma, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Jesus usa a palavra, o único meio legítimo para esclarecer sobre os fatos concernentes a si mesmo. E começando por Moisés, foi discorrendo por todos os profetas. Nosso Senhor, ao interpretar em todas as Escrituras as coisas referentes a Ele mesmo, Ele mostrou como o Antigo Testamento aponta totalmente para a pessoa de Cristo. Jesus não se limitou a expor apenas algumas passagens do Antigo Testamento, mas expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus quer nos levar a construir uma fé totalmente fortalecida pelo alicerce da sua santa palavra. Portanto, Cristo é o melhor expositor das Sagradas Escrituras. E mesmo após a sua ressurreição, tem conduzido pessoas ao conhecimento do mistério sobre a si mesmo. Não por meio de ensinos de novos conceitos, mas mostrando-lhe como a Escritura se cumpre totalmente. A Escritura é o lugar privilegiado, onde a presença do Salvador ressurreto se manifesta. Este Jesus que é o sentido da vida. A Escritura, portanto, fará arder os corações, pois ela não fala de um homem qualquer, impotente, fracassado. Ela fala do grande e único Salvador ressurreto a ser crido pelos homens. Jesus relembra a ceia, versos 28 a 30. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Estes homens haviam conversado com Jesus durante este longo caminho e ouvido suas palavras. E quando ele deu a entender que ele prosseguiria este caminho sozinho, pediram que permanecesse com eles. Haviam sido alcançados pela palavra de Deus e nem sequer sabiam quem era aquele homem. Tudo o que sabia era que os seus corações ardiam dentro deles e queriam que essa bênção continuasse. Aqueles que já experimentaram o prazer e o benefício da comunhão com Ele, só podem desejar mais da sua companhia. Tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu a eles. E isto fez com a autoridade e o afeto que lhe era de costume. Da mesma maneira e provavelmente com as mesmas palavras. A refeição de Emaús faz os discípulos recordarem da última ceia. Antes de seguir o caminho para a cruz, Jesus se pôs à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles. E neste momento Jesus lhes abre os olhos, verso 31. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Primeiro Jesus revelou as Escrituras a ele, logo após partiu o pão, então abriu os olhos destes homens. Souberam por experiência própria que Jesus estava vivo. Agora sim tinham a evidência da palavra, a evidência do túmulo vazio anunciado por algumas mulheres, o testemunho dos anjos e de alguns discípulos, e agora a experiência pessoal com o Mestre. O Senhor lhes abriu os olhos de modo que perceberam
que ele não estava vivo apenas, mas estava ali com eles. Jesus é o único que pode abrir os olhos e destrancar o entendimento. Cristo, por seu Espírito e graça, ele dá-se a conhecer o seu povo. Abre-lhes a Escritura, reúne-se à mesa com eles, dá-se a conhecer a eles no partir do pão. A obra se completa, abrindo-lhe os olhos do entendimento. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 7 e 8. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós contemplamos a Cristo pelos olhos da fé e sentimos a sua presença espiritualmente. E, portanto, o seu desaparecimento não significa abandono, pois ele havia feito uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós cremos na sua promessa. Vimos também no texto que eles se tornaram suas testemunhas. Versos 32 a 35. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Estes homens agora não estão com medo dos perigos da estrada. O que importa agora é anunciar que, de fato, o Salvador ressuscitou. A descoberta foi tão grande que eles não puderam esperar até o amanhecer, mas retornam imediatamente a Jerusalém para informar os outros sobre a sua experiência. Quem tem olhos abertos e corações ardentes pela palavra de Deus, tem o prazer de falar de Jesus. O encontro com o Mestre marca a nossa vida de tal forma que passamos a ser suas testemunhas. Jesus lhes explicou o que antes nunca haviam entendido. Estavam tão cheios de alegria que precisavam compartilhá-la. Um novo começo, luz no meio das trevas, vida vencendo a morte. O Senhor está realmente vivo. Isso muda tudo. A cruz, que era um instrumento de desespero, se converte em objeto de glória. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é a fonte de uma esperança viva. Ouçam as palavras de louvor, alegria e ação de graças de alguém que experimentou profunda escuridão, desespero e quebrantamento. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Esperança viva, sim, viva, real. Um desejo somado à expectativa, mas a convicção de que não vivemos a nossa vida em vão aqui nesta terra.
uma esperança não baseada em lendas ou fábulas, mas na rocha inabalável da ressurreição de Cristo Jesus. Há somente uma solução que satisfaz, estando ela em concordância com todos os demais fatos e circunstâncias conhecidos, os quais também nos ajudam a explicar o forte e rápido crescimento da igreja. Essa solução é: a Escritura está contando a verdade. Cristo de fato ressuscitou, Ele vive e reina para todo sempre. É esta verdade que nós devemos espalhar aos quatro cantos desta terra. Jesus é o Salvador ressurreto a ser crido pelos homens. Muitos ainda não creem nele, mas nós cremos na veracidade da palavra de Deus e dos fatos, pela fé que nos foi outorgada pelo seu Santo Espírito que em nós habita. Deixe-me fazer algumas implicações e aplicações para nós terminarmos. Primeira implicação: se Jesus é um homem qualquer, estamos perdidos, não temos esperança de salvação, não temos absolutamente nenhuma esperança. Se Jesus não ressuscitou, não temos esperança, somos os mais infelizes de todos os homens. Terceira implicação: se Jesus não ressuscitou, Deus falhou em todo o seu propósito de salvação. E por fim, a palavra de Deus não é a verdade absoluta e não pode ser instrumento que transforma e gera vida. Aplicações: Jesus não é um homem qualquer. Ele venceu a morte, garantindo assim nossa salvação e ressurreição. Segunda aplicação: já que ele ressuscitou, é verdade que ele é o Deus encarnado, o Messias prometido, o cumprimento da palavra de Deus aos homens. Terceira e última aplicação: somente Ele tem poder para abrir os seus olhos e eliminar a sua incredulidade. Creia no Salvador ressurreto agora e serás salvo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós louvamos o teu santo nome. E nós te agradecemos, ó Pai, porque de homens incapazes, de homens miseráveis, o Senhor tem usado para a exposição da tua palavra. Deus querido, nós te louvamos, porque o Senhor é o Salvador que ressuscitou dentre os mortos e que fez uma promessa que voltará para nos buscar. E nós cremos, Senhor, na sua santa promessa. Deus eterno, a sua palavra foi exposta nesta noite. E eu rogo ao Senhor que o teu Santo Espírito possa trabalhar nestes corações, aplicando a sua palavra da maneira que lhe aprouver. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça
pela sua misericórdia a nós manifestada. Nós rogamos ao Senhor as tuas bênçãos sobre esta semana que começa. Pedimos pela tua igreja, Senhor. Abençoe a tua igreja para que a cada dia possa trilhar na sua santa palavra. Pedimos pelo nosso pastor, que está de férias. Abençoe o teu servo. Dê descanso ao teu servo fisicamente e mentalmente. Abençoe a sua família, Senhor. E em especial nós pedimos ao Senhor sobre aquelas famílias que residem ali em Brumadinho. Nós pedimos a graça do Senhor sobre aquele povo. Nós sabemos que tudo isso é o seu propósito soberano, mas faça-lhes entender, Senhor, dê o conforto, repouse a sua boa mão sobre eles. Deus eterno, tudo isso nós te oramos, nós te bendizemos e nós te louvamos, confiados unicamente nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.